Na vida, na comédia e na indústria, timing é tudo. E no caso do Peugeot 208, ter chegado na hora errada significou ter chegado cedo demais. Significou que ele teve de ser lançado com um motor 1.6 a 6 válvulas EC5, um motor muito honesto e confiável, ótimo para longa propriedade, mas com mais de 20 anos de história e desenvolvimento nas costas e com difícil competitividade frente aos 1.0 turbo de última geração. Era bem óbvio naquela época, a gente soube do lançamento, da inauguração, da criação da Stellantis, que esse motor 1.0 turbo da Stellantis, o T200 do Pulse e hoje da Estrada, terminaria aqui embaixo do capô do 208. Mas lá naquela época era cedo demais. Então o carro chegou com motor 1.6 de 6 válvulas, em maio do ano passado chegou com motor 1.0 Firefly aspirado e finalmente então chegou a hora do T200 de 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque e parar aqui dentro do capô do Peugeot 208. Resultado? Bom, eu só posso dizer que é bom o HB20, o Polo e o Onix se cuidarem, porque pode ter levado 3 anos, mas é bem provável que esse carro aqui vai rir por último e rir melhor. Hoje aqui no Flatout vocês vão conhecer todos os detalhes técnicos do Peugeot 208, finalmente com o motor T200, as impressões em termos de qualidade e, lógico, preços e as minhas impressões a bordo aqui no Autódromo da Capoava. Vamos lá! Vamos começar com o que interessa, preços e versões. Peugeot sempre agressiva na época do lançamento, de 100 a 114 mil reais é o escopo, a amplitude de variação de valores nessa época de lançamento. Vai lembrar, a gente viu isso no ano passado, quando eles lançaram a versão 1.0 Firefly. Daqui a alguns meses deve vir um reajuste aí na casa de 7% a 10%, dependendo da versão. Ainda assim vão ser preços bem competitivos. Se a gente considerar que o HB20, por exemplo, vai de 98 a 120 mil reais, estou falando só das versões 1.0 turbo, tá? O Onix vai de 98 mil a 113 mil e o Polo vai de 101 mil a 118 mil. Então, os preços estão realmente bem competitivos, mesmo considerando aí esse reajuste, tá? Mais para frente. A Lure é a versão de entrada do 1.0 turbo, tá? 100 mil reais, 99.990, enfim. Vai trazer já 4 airbags, sensor de estacionamento com câmera de ré, sistema de infotainment com tela de 10,3 polegadas e você pode adicionar ainda um pacote de 5 mil reais chamado Excelência, que vai adicionar aí couro sintético, na parte do volante, nos bancos, o teto panorâmico, carregador por indução e sistema de iluminação interna também na área traseira, tá bom? Aí por mais 10 mil reais, indo para 110 mil reais, você chega na versão que eu não vou chamar de intermediária, é uma versão mais esportiva, que é essa exatamente aqui, a Stile, que vai ter a roda Aro 17, a única com Aro 17, o pneu perfil baixo, relativamente baixo, vai 205/45, o que vai ter uma tocadinha um pouquinho mais esportiva, tá? A versão Grife, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem roda Aro 16. Enfim, aqui na Stile, então, a grande exclusividade está aqui, roda Aro 17. A gente vai ter o sistema VisioPark 180, então é um sistema de câmeras que vai projetar uma imagem aí que vai ajudar bastante em manobras traseiras. O interior tem forrações diferenciadas que vocês estão vendo, combina aí o tecido com o couro sintético, pedais esportivos, uma ponteirinha de escape também diferenciada, já vem com teto panorâmico, desculpem, e faróis full LED, tá? E aí finalmente a gente vai chegar na topo de linha, que seria na verdade uma versão um pouco mais voltada para sofisticação, que é a Grife, que vai ter roda Aro 16, mas vai ter aquele pacote de ADAS bem completo, sistema de manutenção em faixa, farol alto adaptativo, enfim, uma série de coisas aí, frenagem emergencial semi-autônoma, vai ter sensor crepuscular e de chuva, e vai ter já a cabine, lógico, forrada em couro sintética e o sistema de câmeras que eu falei que está aqui na Stile também, que é o VisioPark 180. Então, 100 mil a Lure, 110 a Stile e 114 a Grife, tá? A versão 1.6 de 6 válvulas segue em produção, mas para ser bem franco, eu acredito que isso deve levar aí um ano e meio de produção no máximo. A Stellantis disse que quer experimentar, sim, a presença dos 3 motores, então a gente vai ter ano modelo 24, os 3 motores, 1.0 aspirado, 1.6 16 e 1.0 turbo, cada um com 2 versões. Eles estão considerando aqui, no caso da 1.0 turbo a Stile, uma série limitada, tá? Então na prática vai ser só a Lure e a Grife futuramente. E os preços eles deram uma mexida para deixar mais competitivo também
nas versões aspiradas, tá? Então, versão Like 1.0, que é a mais acessível de todos os 208, R$ 76 mil, R$ 87 mil versão Stile 1.0, tá? Essas duas manuais, tá? E aí a gente vai ter a Active 1.6 já automática, R$ 98 mil, e R$ 103 mil pela Road Trip. Uma das coisas que eu acho interessantes no 208 é que é um dos poucos carros nessa faixa de preço que consegue conciliar muito bem forma e função. Ele, sem dúvida nenhuma, tem um design muito desejável, né? Isso desde a época de lançamento a gente sempre valorizou muito. As formas do carro realmente estão muito sedutoras, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma plataforma muito boa aqui, a CMP, uma plataforma global. Esse foi um dos primeiros carros, inclusive, a utilizá-la. É o equivalente, de certa forma, aí, à MQB da Volkswagen, né? Então ela é modular, tem uma presença bem grande de aços de alta e ultra alta resistência, uma boa rigidez e torção. E aqui, no caso da Peugeot, ele sempre tem essa preocupação muito com ruído, né? Então tem toda uma tratativa aerodinâmica na parte inferior do carro, isolamento termoacústico também. Então é um carro de rodagem mais sofisticado. Então isso é muito bacana, né? Um carro que tem um design mais sofisticado, mas ele também tem uma rodagem que transmite essa sofisticação. E agora com esse motor aí, a gente tem tudo para ter uma experiência bem interessante a bordo. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Não andei no carro ainda, tá? Um detalhe interessante aqui, ó, essa versão, essa unidade específica, tá aí com esse kit que vocês estão vendo aí em torno do carro, tá? Que são acessórios da Mopar, tá? Então você tem todo esse perímetro do carro, a gente tem essas saias. Legal que não afetou muito, assim, a questão de ângulo de entrada do carro, né? Então não é algo que vai ficar pegando muito, até porque o carro tem uma altura boa em relação ao solo, mas eu achei que ficou bem bonito. Rodas aro 17 exclusivas da Stile, né? Como eu falei para vocês. Os freios são similares aos demais, mas aqui a gente vai ter uma pinça exclusiva para aplicação. Provavelmente a gente vai ter aí pistões um pouquinho maiores, tá? E aqui, ó, vai lembrar, o pneu é 10 milímetros mais largo do que nas outras versões. Então a Stile realmente eles deram uma calibrada aí para deixar o carrinho um pouquinho mais malicioso na tocada. Vamos descobrir isso daqui a pouco, tá? Os mesmos elogios que eu fiz na parte dianteira se aplicam aqui na traseira, evidentemente, né? Gosto muito dessa régua negra conectando aqui os blocos óticos, né? Dando aquele toque meio de Porsche Boxster 618, enfim. E olha só com atenção os detalhes aqui de joalheria da lanterna traseira. Só não sei se realmente tem muito essa questão de design em detalhes e esse carro expressa muito bem isso. Tanto o farol quanto a lanterna traseira aqui são realmente duas peças de design sensacionais. O próprio carro, a silhueta deles, enfim, franceses, né? Toda essa tradição aí com hatches se aplica aqui, lógico, no 208, então faz até um certo jus ao legado. 205 é verdade, bem menorzinho, bem tradicional naquele sentido, mas 206, 207, que o nosso não era bem 207, mas esse aqui sim é um legítimo 208 em todos os termos globais, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no motor, então, que é a grande novidade para esse carro. Com esse motor aqui, você tem 25% de torque a mais do que 1.6 de 6 válvulas, mas a parte mais importante é que o torque máximo do 1.6 de 16 acontece a 4.000 RPM e aqui você tem tudo a 1.750 RPM. Então, a experiência a bordo, especialmente na estrada, a determinação de rotação do motor, aquele fôlego para você fazer uma ultrapassagem ou encarar uma ladeira, embora o motor 1.616 seja um motor bastante competente, não tem como competir nesse quesito com esse cara aqui. Números de consumo também são bons, 9,3, a média aí entre cidade e estrada com etanol e 13,2 com gasolina. E esse aqui, enfim, é o T200, né? O mesmo que a gente tem no Pulse, o mesmo que a gente tem na estrada. Inclusive o câmbio CVT Aisin é exatamente igual ao do Pulse, inclusive o escalonamento das posições que as polias vão assumir para 7 marchas simuladas, né? São exatamente iguais à do Pulse, tá? Enfim, esse motor aqui realmente é muito bom, muito moderno, né? Todo em alumínio, a gente tem um turbo Borg Warner de baixa inércia aqui, tem aquela sacada que é o sistema multi-air de terceira geração, né? Então a interação no comando de emissão não acontece de forma direta, né? Acontece por meio aí de uma câmara hidráulica, né? Então você vai ter uma solenoide que vai variar essa pressão e com isso você consegue ter virtualmente infinitos perfis de levante e duração das válvulas de emissão, né? E com isso você consegue ter muito mais possibilidades de mapas, então você consegue ter um equilíbrio entre performance e consumo de combustível e proteção do motor, no caso aí do famigerado LASPI, né, aquela pré-ignição com baixa rotação e alta carga que assombrou os motores da Chevrolet na época do lançamento do Onix. Aqui você tem uma proteção muito maior com esse sistema multi-air de terceira geração, tá? Inclusive a posição do próprio sistema de injeção direta, os bicos aqui, a Stellantis desenvolveu considerando uma proteção adicional aí nessa parte do LSPI, tá?
Enfim, a gente tem toda a tecnologia que você espera, né? Detecção de combustível na linha, para você conseguir ter um mapa mais ágil, enfim. Toda essa parte aqui a gente vai experimentar melhor a bordo aqui na Capuava. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na cabine, que é outro ponto forte desse carro aqui. Bom, cabine 208 não é novidade para ninguém, mas caramba, é muito legal você ficar um tempo sem contato com esse carro e você entrar aqui de volta, que a experiência é diferenciada, mas sem aquele ônus de um carro esquisito na parte de ergonomia, muito pelo contrário. O volante, ele tem um tamanho muito, mas muito bacana. Ele é um pouquinho menor do que a média dos volantes do mercado, mas deixa essa pegada um pouquinho mais esportiva. Ao mesmo tempo, ó a abelhinha aqui pousando na minha mão. Sai para lá, abelhinha. Sai! Isso deixa a ergonomia muito legal, você consegue esterçar sem movimentar tanto o seu ombro, né? Fica como se fosse de um carro esportivo, mas aqui a gente tem um peso de direção bem leve, até pela questão da caixa de direção elétrica, então você não vai ter aquele pênalti típico de um volante esportivo pequeno, né, aqui. Então fica muito legal e permite essa visualização plena aí do cluster, né? Que tem essa coisa dessas duas camadas aí, que é bem criativo, enfim. Essa questão do design francês tem essas coisas bem lúdicas, né? Tem entrada de luz natural aqui pelas laterais do cluster, enfim. As teclas suspensas, né? Estilo aqui do 3008, também acho bem bacana isso aqui. O design do interior, de forma geral, é todo de muito bom gosto, tá? Os bancos, né, com essa mistura de tecido, esse suede meio estilo Alcantara e esse couro sintético. Tem 4 materiais, eu vejo aqui, mais os pespontos aqui nesse tom azul. Então, é uma cabine realmente de muito bom gosto. Lógico, tem uma outra simplicidade, né? A gente vai ter um plástico um pouquinho mais duro. Mesmo esse material aqui, imitação de fibra de carbono, não é exatamente assim um material super premium, mas a percepção de qualidade, que é a parte mais importante, gente, não vai dar para comparar realmente com o HB20, com o Onix ou com um Polo, né? Que realmente está numa categoria completamente superior e isso é bem bacana. Sistema de infotainment, aqui a gente tem a tela de 10,3 polegadas. Talvez minha crítica aqui seja justamente no design aqui dessas telas aqui. Os menus são todos à direita, então isso é um pouco confuso, geralmente fica na esquerda, não faz sentido você esticar o braço para você acessar, né? É tudo monocromático, né? Optaram por um sistema de layout mais minimalista, mas a grande verdade é que hoje em dia a gente vem e pluga o celular, Android Auto, Apple CarPlay ou wireless que seja, então você não vai lidar muito com isso. Vocês estão vendo que tem o controle de ventilação aqui, mas você também consegue controlar ele por aqui. Na verdade não, porque quando você aperta essa tecla aqui, na verdade você entra nesse menu aqui, né? Socorro! Liguei o máximo aqui do vento. Então realmente é na tela aqui, tá? Então aqui só uma observação, não gosto muito disso, ainda que fique na linha de visão, então não fique tão não ergonômico, né? É aquele tipo de coisa quando você está andando e o carro está se mexendo, teclas resolvem melhor, você tem um apoio melhor do que você ficar aí com o dedo flutuando no ar tentando controlar isso aqui, tá? Então esse aqui é um ponto de crítica, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. Espaço traseiro. Bom, de cara a acessibilidade aqui não é das melhores, tá, pessoal? Esse vão aqui é um pouquinho alto, a porta não abre muito e você tem meio que se dobrar e rebolar aqui para encontrar o seu caminho na cabine. Aí uma vez aqui dentro, vamos lá, banco traseiro está ajustado, desculpa, o banco dianteiro está ajustado para mim, fechar a porta aqui. Espaço para a cabeça bom, a gente tem uma reentrância aqui interessante, diria que vai atender um cara com 1,85 m no máximo. Não é incrível, tá? Então vai estar meio que dentro da média aí do setor, né? Nenhum deles exatamente tem um grande espaço para a cabeça aqui atrás. O espaço para o joelho é razoável, tá? A gente tem o mesmo entre-eixos do HB20, aqui 2,53. Vão ser 3 centímetros a menos que o Polo, que vai ser o carro com melhor espaço traseiro, e 2 a menos do que o Onix, tá? É um carro que vai atender, sim, aí 4 pessoas adultas numa viagem com relativa tranquilidade, se essas pessoas não estiverem com muita bagagem, porque aqui a gente tem o menor porta-malas desse trio ou quarteto, vamos dizer assim. A gente tem aqui aproximadamente 260 litros, vai ser uns 40, um pouco menos na verdade, litros a menos do que Polo, HB20, Onix, todos aí na casa de 300 litros, tá? Então, porta-malas realmente é outro ponto aí de desvantagem. Então, considere assim, ó, não que o espaço traseiro aqui seja muito pior do que os outros, tá? Vai estar aí bem próximo ao HB20, mas esse aqui é um carro ideal mais para uma ou duas pessoas, um casal, viaja de vez em quando aí, no máximo em 2 pessoas, né? Ou anda aí na cidade aí com 3, 4 pessoas com tranquilidade, tá? Para viagem, se carrega muita bagagem, realmente esse não é o carro para você por essa limitação aí do porta-malas. Então não dá para ser perfeito, né? O carro é muito interessante de design, agora tá com esse powertrain interessante.
cabine na parte dianteira é muito legal, mas daqui para trás ele mostra algumas limitações. Agora vamos ver então como é que esse carro anda finalmente. Vamos lá, vamos conhecer juntos então a pegada do 208. Agora com 130 cavalos. Entrega de torque bem suave aqui nessa, que seria a primeira marcha, que vai até quase 70 por hora, pessoal. Dianteirinha bem obediente. Vai lembrar, né, que a gente tem o 205 45, então a gente tem um pouquinho mais de largura de borracha, perfil mais baixo também do pneu, ajuda a dar um pouquinho mais de precisão na entrada de curva. E a caixa de direção também eu gostei da relação, caras, eu achei bem interessante. Legal. Bom. Gostei do comportamento de frenagem, usa bem aí tudo que o carro tem de balanço. Dianteira super obediente. Cara, de falar que se eu fizesse uma versãozinha esportiva desse carro, vocês ouviram, né, esse ruído extra aí, justamente no perfil 45 ele é um pouquinho mais... Olha só essa dianteira, velho. Entrando daquela forma que eu entrei não seria normal, seria normal espalhar um pouquinho mais do que isso, tá? Então vou até forçar um pouquinho mais aqui. A dianteira bem obediente, gostei. E esse volantinho pequeno também é legal, né? Dá uma precisão. Legal, bem legal. Muito interessante. É lógico que guiando dessa forma a gente está levando o carro para algo fora, vamos dizer assim, dos requisitos do projeto. Então o câmbio CVT aqui, ele fica ligeiramente perdido, né? Ele demora um pouquinho para reagir para o que eu estou fazendo, mas o conjunto do carro é muito legal. E ele é leve, né? Relativamente leve, 1.170 quilos aproximadamente. Então, porque a gente tem aqui... tem uma boa relação não só peso e potência, mas a questão de inércia também, né? A questão do carro contornar super direitinho e apontar de forma obediente. Bastante positivo. Gosto da ergonomia de direção aqui também. Estou bem apoiado. Meu joelho dói um pouquinho aqui no console central. Se fosse uma versão esportiva, provavelmente ia precisar de um padding aqui, né? Um acolchoamento, alguma coisa assim, um amortecimento para ficar mais confortável para andar no limite. Mas ó, você consegue trazer para cá, para dentro a frenagem sem o carro espalhar. Na entrada de curva ele vai usar bem os freios traseiros, aí tá bem mapeada essa questão de distribuição de frenagem de acordo com a aceleração lateral. Então o carro tá super coeso, tá super direitinho. Eu imagino que na estrada você vai ter uma experiência muito agradável também, justamente por conta dessa questão do torque, né? 20,4 kgfm de torque aqui a 1.750 RPM num carro que é relativamente leve. Você vai ter essa experiência aí super prazerosa de você não precisar de muita rotação, né? Legal o jeitinho que ele faz o yaw, né? Que ele rotaciona em torno de si. Um carro de uso racional, mas que tem a sua malícia, velho. Um carrinho bem divertidinho de dirigir. Gostei bastante. O pneu ajuda aqui, mas o projeto está muito bem calibrado, muito bem balanceado. Muito interessante. Tô curioso para ver esse carro na estrada também, né? Mundo real, como que é o conforto com esse pneu 205 45. Pela zebra que a gente já vê, né? Que é lógico, ele vai ter uma absorção mais seca de velocidades maiores de amortecedor, lógico que o pneu é o primeiro componente, né? Que vai absorver. A câmera ficou um pouco cabisbaixa aqui, acho que nas zebras ela vibrou um pouquinho, tá, gente? Mas o equilíbrio do carro tá muito legal. E ó, a questão aqui é a seguinte, que já indo para a conclusão, né? A gente não está num track day aqui. Essa parte dinâmica toda aqui, beleza, surpresa positiva, né? Super interessante. Mas eu acho que o ponto aqui da chegada finalmente desse motor é que você vai ter toda essa percepção de qualidade, de desejo, de design que o 208 já estava entregando, só que um powertrain agora que está à altura dos demais concorrentes e com um preço muito competitivo, como vocês viram. A gente comparou o escopo das versões 1.0 turbo de todo mundo
ele está totalmente dentro, né? Então ele tem motivações muito fortes assim, em todos os quesitos, racionais, emotivos. Então o balanço desse produto é que está sensacional, assim, tá um produto muito agressivo no bom sentido, né? Não é aquele carro que vai entregar uma percepção de qualidade e luxo a um custo alto. Então, como eu falei na introdução, já estava com essa percepção, ele vai sim causar aí um pouco de problema aí para Onix em especial, HB20, para o Polo, justamente porque ele entrega muito. Não é um segmento que está em alta, é verdade, e eu não consigo entender por quê, porque esse carro muito mais baixinho, uma dimensão um pouquinho menor. Eu sei que tem tanta gente que vai acabar indo para o caminho do SUV compacto, mas putz, um carro como esse é mais eficaz, mais fácil de manobrar, mais divertido de guiar e não necessariamente você perde em conforto, né? Aqui na versão com a rodar o 17 talvez um pouquinho, mas nas demais com a 16 seguramente que não. Então, carro bem interessante, muito legalzinho mesmo, pessoal. Então, tá bem aprovado, gostei bastante. Mais pra frente a gente faz um teste de estrada, de rodovia, para ver essa questão de conforto e tudo mais, ver o consumo, o mundo real, né, fora dessa loucura que a gente estava fazendo. Mas que carrinho bem ajustado, muito legal, gostei mesmo, galera. Como um daily que ainda tem um toquinho de diversão, de repente se divertir num track night da vida, alguma coisa assim, sem grandes compromissos. Afinal a gente tem inclusive freio a tambor atrás, né, que acho que seria um ponto de crítica aqui do conjunto. Mas ainda assim dá para se divertir bastante. Fiz aqui umas 3, 4 voltas aí meio quentes, com um pouquinho de margem, mas ainda assim perto do limite do carro. Pedal de freio super estável, então ele aguenta a diversão sim. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí da avaliação. Não esqueçam aí de se inscrever no canal. Se você realmente gosta do nosso trabalho, sempre insisto, vai em assine.flatout.com.br, escolha um dos planos. Com isso você não só tem acesso a mais de 10 mil matérias que a gente tem no site, mas como você ajuda muito a gente a fazer matérias aqui no YouTube, nossos podcasts, videocasts que vão começar muito em breve. Então, conto muito com a ajuda de vocês, porque o Flatout é um site e um veículo de nicho. Certo, galera? Valeu mesmo, de coração. A gente se encontra na próxima.